Como será que o conceito de solidão aparece na obra do sociólogo Zygmunt Bauman? Vamos falar sobre esse assunto? Então, clique em curtir, se inscreva aí se você gosta do nosso conteúdo. Se o nosso conteúdo tem sido útil para você, considere a possibilidade de nos apoiar através do Pix. Eu vou deixar a chave Pix aqui na descrição e vamos embora! Zygmunt Bauman foi um dos sociólogos mais importantes das últimas décadas e tem uma teoria referente à modernidade líquida que é muito popular e é bastante estudada, é bastante relevante para os tempos atuais. Dentro da obra do Bauman, a gente consegue perceber alguns pontos que são referentes à solidão, que é um elemento que é pertinente à nossa sociedade contemporânea e que o Bauman justamente trabalhou em alguns dos seus estudos ou então pontuou algo referente a isso na sua obra. Quando Bauman fala em modernidade líquida, ele fala justamente sobre um mundo onde nada é sólido, onde tudo é extremamente moldável, diferente de décadas atrás, onde a sociedade tinha um pouco mais de sustentação. Então as relações sociais, todos os meios existentes dentro da sociedade, todos os hábitos, as culturas, tudo isso acaba se tornando algo extremamente fluido. Então uma sociedade que tinha bases sólidas acaba perdendo essa sustentação e ele trabalha justamente como a sociedade se tornou depois disso. E a gente consegue perceber, ou então depreender a ideia da solidão em cima dessa sociedade que se tornou menos sólida. Se as relações sociais não são mais firmes como antigamente, a tendência é do ser humano se tornar cada vez mais pulverizado, cada vez mais isolado. A gente pode pensar desde grandes metrópoles, onde o indivíduo é alguém perdido no meio de milhões de pessoas, enquanto numa cidade pequena essa pessoa vai ser bem mais valorizada. Quem mora em cidade pequena sabe aquele conceito de fulano, filho do cicrano, ou seja, existe um laço em que todos se conhecem, e isso numa cidade grande, numa cidade de maior porte, isso se perde. As pessoas se tornam apenas meros anônimos andando pelas ruas. Então, essa liquidez que existe na sociedade moderna traz consigo essa perda de laços afetivos, de laços sociais que uniam as pessoas. Então, a solidão se torna uma característica mais presente no nosso mundo atual. Um ponto interessante que a gente pode pensar também essa ideia da solidão é através da obra do Bauman, O Mal-Estar da Pós-Modernidade. Nessa obra ele faz uma correlação com o pensamento do Freud, que o Freud falava sobre o mal-estar da civilização. Segundo Freud, nos primórdios da humanidade, o ser humano não tinha nenhum tipo de limite, ele era movido apenas pelo instinto. Então, o estupro, o homicídio era algo bastante comum, porque você não tinha regras que pusessem limites. Então, a formação da civilização só foi possível a partir do momento que o ser humano criasse freios para os seus próprios instintos, que, segundo Freud, seria a origem do superego. O Bauman coloca que o ser humano viveria numa espécie de gangorra, ou então de balança, em que de um lado você vai ter a segurança, de outro lado você vai ter a liberdade. Para a formação da civilização, o ser humano precisou abdicar de boa parte da sua liberdade para que ele pudesse existir em segurança. A gente pode pensar isso de forma muito clara nos tempos de hoje. A gente não tem a liberdade, por exemplo, de sair dando tiro pela rua porque você pode atingir alguém. Você não tem a liberdade de botar 200 km por hora no seu carro no meio da cidade porque você pode causar mal a alguém. Então uma parte da liberdade ela é perdida para que você tenha segurança. E na modernidade líquida acaba ocorrendo uma mudança nisso. A liberdade se torna algo muito mais forte. A gente pode pensar nos movimentos, por exemplo, da década de 1960, que pediam por maior liberdade, mas a partir do momento em que você tem maior liberdade, você acaba perdendo em segurança. Se a gente fizer um comparativo com os nossos tataravós, provavelmente eles tinham menos liberdade do que a gente.
mas ao mesmo tempo, possivelmente, eles tinham maior segurança. Enquanto segurança, a gente pode pensar até mesmo na questão da estabilidade social e talvez até mesmo na estabilidade emocional. Um casamento 100 anos atrás durava mais do que hoje em dia. O divórcio se tornou algo bem mais comum nos tempos atuais. As relações amorosas se tornaram também bastante líquidas. Então, isso faz com que a solidão se torne maior. O ser humano ele tem maior liberdade. E a liberdade é algo associado à individualidade. A partir do momento que você tem maior individualidade, você vai ter também o ser humano perdendo mais os seus laços. Então a solidão vai se tornar algo bem mais comum nessa modernidade líquida. Outro argumento bastante interessante do Bauman é quando ele fala sobre a diferença entre redes e comunidades. A comunidade é algo que precede o indivíduo. Já a rede é algo que surge depois do indivíduo. A comunidade é justamente o grupo onde a pessoa nasce. Vai se constituir no nível mais básico pela sua família. Você vai nascer dentro de uma determinada família que vai ser o seu primeiro laço social. E isso vai se expandir, por exemplo, com seus vizinhos, com alguns parentes um pouco mais distantes, ou seja, o ser humano ele nasce dentro de uma determinada sociedade. Já uma rede são um grupo de relações que o ser humano faz ao longo da vida. Ou seja, quando você faz um contato com um amigo, quando você faz parte de um grupo de amigos, quando você faz parte, por exemplo, de algum tipo de sociedade, sociedade esportiva, sociedade trabalhista, sociedade de lazer ou o que for, quando você cria esse tipo de relação, você está criando rede. Um caso muito comum hoje em dia é o que se costuma chamar de network, de laços de trabalho, de redes de trabalho, de você ter contatos profissionais. Então, a rede é algo que vem depois da pessoa. Só que a rede ela acaba sendo algo um pouco mais frágil do que a comunidade. Novamente, quando a gente faz o comparativo, a gente pode imaginar antigamente como a mesma comunidade se mantivesse coesa por 300, 400, 500 anos. Então é algo bastante durável. Já uma rede é algo que é bem mais frágil, algo que pode se desfazer de forma bem mais rápida. A gente pode pensar, por exemplo, que num determinado ambiente de trabalho você crie determinadas redes de relacionamento e que com algum tempo aquilo tudo se perca, ou seja, as relações em rede elas são também bem mais frágeis do que as relações de comunidade. Essa é outra característica que leva a gente a pensar nessa ideia de solidão no tempo atual, que a gente tem relações de amizade, relações profissionais, etc., que se perdem mais facilmente nesse conceito de rede do que no conceito de comunidade. Outro ponto que o Bauman coloca que serve como um forte diagnóstico dessa ideia de solidão nos tempos atuais é quando a vida privada invade a vida pública. Historicamente, vida pública sempre foi o local onde você vai debater temas que fossem comuns a todos. A gente pode pensar desde a Ágora na Grécia Antiga até a formação das câmaras legislativas, os locais de debate como faculdades, universidades, escolas, ou seja, os ambientes de debate público tinham temas que eram públicos. Mas com a criação dessas tecnologias da comunicação, acabou havendo um processo em que a vida privada invade a vida pública. A gente pode pensar em programas de televisão como Big Brother, A Fazenda, etc., onde você vai ter pessoas indo para lá falando da sua vida. Ou então esses programas de fofoca na televisão, que vão falar sobre a vida privada de uma pessoa famosa e tal. Ou então a gente pensar da própria comunidade de YouTube, de Instagram, em que as pessoas vão mostrar a sua vida privada, vão falar de seus relacionamentos, vão falar da sua casa, ou seja, você tem a vida privada invadindo o espaço público. E isso é um grande sintoma da solidão. Por quê? Porque a gente tem justamente pessoas que estão buscando preencher esse espaço vazio, esse espaço de solidão, através dessas relações virtuais. Quando a pessoa posta uma foto no Instagram e fica esperando
ter curtidas, a gente pode ter um forte sintoma de solidão, de que a pessoa está precisando justamente preencher determinados laços sociais que se perderam ao longo do tempo. O próprio Bauman fala que se antigamente havia o medo do 1984 do George Orwell, em que haveria uma distopia onde o ser humano seria observado o tempo todo sem escapatória, acabou que no fim das contas ocorreu o contrário. O ser humano se tornaria tão isolado, tão esquecido, ninguém prestaria atenção nele, que ele justamente clamaria para que a câmera se voltasse para ele. Ele começaria a ter essa necessidade de se mostrar, essa necessidade de exibir a sua própria privacidade para conseguir chamar a atenção. Isso é algo que a gente vê com certa frequência, de pessoas que tentam mostrar a sua privacidade, que mostram a sua individualidade, querendo de alguma forma atrair algum tipo de atenção. Então, assim, a gente consegue perceber como essa ideia de solidão está bastante presente no pensamento do Bauman. A nossa sociedade atual se tornou bem mais fragmentada, as relações sociais se tornaram mais frágeis, as estruturas que sustentavam uma série de relações se perderam e o ser humano acaba sofrendo cada vez mais essa ideia de isolamento, cada vez mais a solidão e acaba justamente buscando algumas saídas, como é o caso dessas redes de comunicação digitais nas quais ele procura aparecer. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.